Olá, meu nome é Edilene e esse é o canal e o Senhor Deus continue te abençoando muitíssimo. Eu venho aqui no dia de hoje para fazer uma leitura do livro de Provérbios, o capítulo 15. Como eu falei ontem, que eu estava lendo dia 14, né? Eu li o capítulo 14, hoje é o dia 15 e eu vou estar lendo o capítulo 15. E assim sucessivamente, até o dia 13 do mês que vem, né? Se assim o Senhor permitir, me der vida e saúde, pretendo continuar nessa leitura do capítulo de Provérbios até o dia 13, e quando chegar no dia 13, aí eu vejo o que o Senhor direciona a fazer. Vamos começar então a nossa leitura de hoje, do capítulo 15. Vamos lá. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus,
mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Amém? Encerra aqui a leitura do capítulo 15 de Provérbios. E nessa leitura, eu quero falar sobre um versículo, o versículo 25. Antes de falar sobre o versículo 25, eu quero falar que eu tô lendo a NVI, né? A nova versão internacional. Deixa eu até confirmar aqui. É isso mesmo, nova versão internacional da Bíblia Sagrada. E nessa leitura do capítulo 15 de Provérbios, eu quero falar um pouquinho sobre o versículo 25. No versículo 25 diz assim: o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Esse versículo, ele fala sobre o orgulho, né? Nós não devemos olhar as pessoas com olhar altivo, porque na palavra do Senhor fala, né, que ele não gosta, ele odeia a gente olhar as pessoas com olhar altivo. E o que eu entendo como olhar altivo? É isso, você olhar com olhar de superioridade. Eu entendo isso. Para falar assim, francamente, assim, que eu me recorde, eu nunca fui até o dicionário procurar o que é altivez, o que é altivo, pelo menos não que eu me recorde. Mas eu entendo como altivo isso, é como um olhar de superioridade, né? E o Senhor Deus diz em Provérbios 6, está escrito assim, Provérbios 6, do 16 ao 19, na NVI, diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos nervosos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, o desprezo, o olhar altivo, é algo que o Senhor não gosta, o Senhor não se agrada. O Senhor detesta, que como diz no Provérbio 6, ó, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O Senhor detesta que nós tenhamos olhar altivo, ou seja, que nós olhemos para o nosso próximo com orgulho, desprezemos ao outro, porque a gente deve ter a outra pessoa, os outros, sempre em maior conta, ou seja, sempre olhar
pensando que são... Não olhar com olhar de superioridade, né? Nem olhar de inferioridade, mas a gente não deve olhar as pessoas com olhar altivo, ou seja, com olhar soberbo, com olhar orgulhoso. E no Provérbios aqui 14, que eu li para vocês ontem, né? Porque vocês vão estar vendo esse vídeo amanhã, dia 15, e tá falando assim, ó, que Deus, quem despreza o próximo, comete pecado. Aqui no 14:21, tá falando, quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Então, a gente não pode olhar as outras pessoas com um olhar altivo. A gente tem que se policiar o tempo todo para não olhar as pessoas com arrogância, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Senhor não se agrada disso. E a minha mente veio também uma passagem que tá lá no livro de Samuel. Deixa eu ver se eu anotei aqui. É 2 Samuel, 2 Samuel 6:16, que diz, conta um pouco sobre Davi e sua esposa. E tá dizendo assim, em 2 Samuel 6:16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. E aqui embaixo, no final deste capítulo de 2 Samuel 6, diz assim, no 23, que é o último versículo do capítulo 6 de 2 Samuel, diz assim: e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Então, Mical, no momento em que o rei Davi entrava na cidade, todo orgulhoso, porque ele estava trazendo a Arca da Aliança, né, que representava, de certa forma, a presença do Senhor, ele entrava com a arca, todo feliz, dançando, sorridente. Mical olhou, né? Tá falando aqui, ó. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Ou seja, Mical olhou para Davi com um olhar altivo, com um olhar de desprezo. Ela desprezou o marido em seu coração. E aí, nesse capítulo, termina dizendo que ela não teve filhos, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Eu vi numa pregação que isso aconteceu porque o rei Davi, quando ela fala para o rei Davi, aqui voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, que está aqui no versículo 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: foi perante ao Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até, aí encerra falando, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Então, ouvi numa pregação que Davi nunca mais tocou na sua esposa, em Mical. E por isso que ela não engravidou, por isso que ela não teve filhos.
mas a Bíblia não conta exatamente o que aconteceu. Então, a gente vê nesse capítulo que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente olha para as pessoas, com a forma que a gente trata as pessoas, porque esse versículo, ele falou, me saltou aos olhos e fala muito comigo, porque lembra que no vídeo anterior eu falei que eu tive o processo de crise no meu casamento, de separação do meu esposo. Falei que eu não ia me aprofundar neste momento sobre tudo que aconteceu, porque essa é uma história que envolve o meu marido, então eu tenho que respeitar a privacidade dele, porque eu estou vindo aqui na internet, eu estou me expondo, mas eu não tenho eu não posso ser negligente ao ponto de expor a vida do meu esposo, do meu marido, porque não é ele que está aqui se expondo, falando da palavra, falando um pouco dos testemunhos, um pouco das experiências, sou eu que estou falando. Então, como a história envolve nós dois, então a gente tem que estar de comum acordo. Quando eu vier a público, vier aqui no meu canal, tá falando, explicando mais ou menos, ou falar mais sobre o que aconteceu, eu tenho que falar com o consentimento dele, porque é algo que envolve também ele. E o que eu tô voltando um pouco nesse assunto, porque eu lembro, eu falei também no vídeo anterior, que eu me separei e um dos motivos foi porque eu adoeci. Eu adoeci. Eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. E eu acredito que uma das coisas que aconteceram foi porque eu olhei o meu marido com olhar de desprezo. Porque o nosso casamento começou conturbado. Nós tínhamos confusão e eu, de certa forma, me achava superior ao meu marido, me achava melhor. E eu olhei para ele com um olhar altivo. Então, eu acredito que eu atraí para mim um processo doloroso pelo qual eu passei, pelo adoecimento. E aí, o que era ruim ficou pior ainda, porque a gente acabou se separando. Mas, de certa forma, todo esse processo foi bom, eu agradeço ao Senhor, porque foi através desse processo todo que nós nos rendemos ao Senhor, nós tivemos vontade de buscar o Senhor, de procurar uma igreja, conhecer a palavra, nos batizarmos. Então, apesar de tudo isso, todo o sofrimento causado, tudo que aconteceu, eu ainda assim agradeço, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Deus, conhecer a palavra, frequentar uma igreja onde a palavra era pregada, e isso daí transformou a nossa vida, porque hoje nós conhecemos um Deus maravilhoso. Hoje a gente conhece o Senhor Deus Todo-Poderoso. E antes eu conhecia o Senhor só da boca para fora. Eu dizia que cria em Deus, eu dizia que acreditava em Deus, mas era tudo da boca para fora. E a partir do momento que a gente passou por esse momento difícil, por esse momento de confusão, eu acabei me rendendo aos pés do Senhor, buscando conhecer a Deus, buscando conhecer Jesus, buscando conhecer o Espírito Santo. Comecei a ter intimidade com a palavra, conhecer a palavra, a orar, a buscar. Isso mudou as nossas vidas para sempre. Para sempre, até a eternidade. Porque nós cremos, que nós acreditamos no Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu creio no Senhor Jesus. Eu creio e eu creio que eu sou salva, que eu estou salva e a minha família está salva. A minha casa está salva.
Eu creio. E essa salvação também, eu creio que está alcançando cada um de vocês que estão aqui, sedentos da palavra, que estão desejosos de conhecer mais e mais sobre a palavra de Deus. Amém? Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Este era o capítulo de Provérbios que eu queria ler com vocês. Espero que eu tenha conseguido explicar bem tudo que o Senhor me deu para falar através desse vídeo. E se alguma dúvida tiverem, vejam o vídeo novamente, tá bom? E muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez por vocês terem ficado até aqui, até o final desse vídeo. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, tá bom? E até amanhã, né? Com o capítulo 16 de Provérbios. Tchau! Que o Senhor Deus continue abençoando vocês muitíssimo, usando poderosamente e livrando-os de todo mal. Amém? Tchau! Obrigada!